Em 1979, um homem que se considerava imortal olhou nos olhos da morte e percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Idi Amin Dada, o ditador que transformou Uganda em um matador humano, estava prestes a descobrir que mesmo os monstros mais temidos podem ser derrotados por sua própria arrogância. Este é o retrato de como um soldado bruto, moldado pela violência colonial e alimentado por sua própria megalomania, ascendeu ao poder absoluto. Mas também a história de como sua confiança cega em si mesmo o levou a perder tudo em questão de meses. Ao longo desta história, você vai conhecer não apenas os bastidores da ascensão e queda de Idi Amin, mas também as cicatrizes que ele deixou em um país inteiro, cicatrizes que são sentidas ainda hoje. Kampala, janeiro de 1971. Uganda ainda era uma jovem nação independente, tentando se estabelecer depois de décadas sob o domínio britânico. O então presidente Milton Obote estava fora do país em uma conferência, acreditando que tinha um aliado leal cuidando da segurança interna. Esse aliado era um homem corpulento, um ex-boxeador com fama de disciplinado, alguém que os britânicos tinham promovido por sua disposição em executar ordens sem pestanejar, Idi Amin. Mas enquanto Obote buscava respaldo político no exterior, Amin fazia seus próprios cálculos. Com apoio silencioso de militares que lhe deviam favores, ele ordenou a tomada do poder em um golpe quase instantâneo. Em menos de 24 horas, Uganda tinha um novo líder. A população, cansada de instabilidade e corrupção, recebeu o anúncio com uma mistura de alívio e esperança. Muitos acreditaram que aquele soldado simples, que se apresentava como alguém do povo, seria um governante diferente. Nos primeiros meses, Amin soube vestir a máscara certa. Prometeu eleições, falou em unidade nacional e até organizou um funeral de Estado para um antigo rei, gesto que conquistou aplausos. Ele sorria para as câmeras internacionais, posava como reformador e usava um discurso direto que parecia convencer tanto cidadãos quanto jornalistas estrangeiros. Mas, por trás dessa fachada cuidadosamente montada, já havia sinais de algo muito mais sombrio. Amin não demorou a mostrar sua verdadeira face. Ele começou a eliminar discretamente qualquer figura que pudesse ameaçá-lo. Os primeiros alvos foram militares das etnias Achuli e Lango, ligadas ao ex-presidente Obote. Milhares foram mortos em operações silenciosas, seus corpos enterrados em valas comuns. Não era apenas uma purga política. Era um recado. Em Uganda, ninguém estava acima do novo comandante. Com o tempo, esse recado se transformou em rotina de horror. Ministros desapareciam da noite para o dia. Jornalistas eram silenciados sem deixar rastros. Acadêmicos, líderes religiosos, até juízes, qualquer pessoa com voz própria corria risco. Estima-se que, em 8 anos de governo, entre 100 mil e 500 mil pessoas tenham perdido a vida em execuções sumárias, torturas ou perseguições orquestradas pelo regime. Enquanto espalhava medo dentro do país, Amin buscava criar uma imagem caricata fora dele. Acumulava títulos extravagantes, chamando-se presidente vitalício, marechal de campo, Al-Aigi Doutor Idi Amin Dada, conquistador do Império Britânico na África. Chegou a enviar telegramas absurdos a líderes mundiais e, em certo momento, elogiou abertamente figuras que carregavam consigo o estigma da barbárie. Era uma mistura de palhaço e monstro, e isso tornava ainda mais imprevisível. Mas talvez o ato que mais devastou Uganda em longo prazo tenha acontecido em 1972, quando ele decidiu expulsar a comunidade asiática do país. Cerca de 70 mil pessoas, em sua maioria descendentes de indianos e paquistaneses, receberam a ordem de abandonar suas casas em apenas 90 dias. Eram famílias que, por gerações, sustentavam a economia local com comércio, agricultura e indústria. Em pouco tempo, tudo foi entregue a militares e apoiadores de Amin, pessoas sem nenhuma experiência de gestão. O resultado foi um colapso econômico imediato. Lojas vazias, campos abandonados, fábricas paradas. Para o ditador, no entanto, cada crise interna era apenas mais uma oportunidade de reforçar sua imagem de líder forte. Enquanto o povo sofria com escassez de alimentos, ele desfilava em uniformes militares luxuosos, se proclamava herói nacional e aparecia em fotos rodeado por armas e troféus. O contraste entre a miséria da população e a ostentação do líder só aumentava a tensão. E havia ainda a vida pessoal, repleta de polêmicas e rumores macabros. Esposas que tentaram deixá-lo desapareceram em circunstâncias misteriosas. Histórias sobre execuções em palácios e festas regadas à violência circularam durante anos, algumas nunca confirmadas, mas sempre plausíveis dentro do contexto que ele mesmo havia criado. Uganda havia se transformado em uma prisão a céu aberto, e Amin se deleitava com isso.
Mas enquanto ele consolidava seu império interno, além das fronteiras crescia um inimigo silencioso. O presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, observava com crescente preocupação os horrores que se desenrolavam no país vizinho. Era um contraste quase cinematográfico. De um lado, Amin, o soldado brutal que governava pelo medo. Do outro, Nyerere, um intelectual respeitado internacionalmente, que havia aberto as portas de sua nação para milhares de refugiados ugandenses. Esse embate ainda estava por acontecer. E quando finalmente chegasse, colocaria em choque duas visões de poder completamente opostas, e mudaria para sempre o destino de Amin. Em 1978, o poder de Idi Amin já começava a se desgastar. Internamente, a economia estava arruinada. O país, que antes exportava café e chá em grande escala, agora via plantações inteiras abandonadas e fábricas fechadas. A inflação corroía os salários, os mercados estavam vazios, e o povo vivia em constante escassez. Mas, ainda assim, ninguém ousava contestar abertamente o ditador. A memória das execuções públicas e das valas comuns era suficiente para silenciar até os mais corajosos. Externamente, a imagem de Amin também se deteriorava. Os jornais internacionais o descreviam como um bufão perigoso, alguém tão excêntrico quanto letal. Ele havia rompido laços com antigas potências, aproximando-se de países que viam em seu governo uma ferramenta geopolítica. Mas essa rede de alianças frágeis não seria suficiente para salvá-lo do inimigo que surgia bem diante de suas fronteiras. A relação com a Tanzânia nunca havia sido estável. Desde o golpe de 1971, Julius Nyerere se recusava a reconhecer a legitimidade de Amin. Mais do que isso, deu refúgio a Milton Obote, o presidente deposto, e a milhares de ugandenses que fugiam do terror. Amin enxergava isso como uma provocação direta, uma afronta ao seu poder. O estupim veio no final de 1978, quando tropas ugandenses cruzaram a fronteira e invadiram parte da Tanzânia, alegando que refugiados armados estavam planejando ataques contra Kampala. A versão oficial era frágil, mas para mim pouco importava. Ele acreditava que uma demonstração de força esmagaria qualquer oposição e reforçaria sua imagem dentro do país. Foi um erro fatal. Nyerere reagiu com determinação. Longe de recuar, a Tanzânia mobilizou um exército disciplinado e motivado, contando ainda com o apoio de grupos de exilados ugandenses que sonhavam em derrubar o ditador. Ao contrário do que Amin imaginava, o conflito não seria uma demonstração de poder, mas sim o início de sua derrocada. O avanço tanzaniano foi rápido e surpreendente. Tropas que conheciam bem o terreno se uniram a guerrilheiros ugandenses, criando uma força que lutava não apenas por estratégia militar, mas também por vingança e libertação. Enquanto isso, o exército de Amin mostrava sinais claros de desgaste. Muitos soldados eram jovens sem treinamento adequado, convocados às pressas, mais temerosos do próprio ditador do que do inimigo em campo. E havia outro problema, a paranoia crescente de Amin. Com medo de traições, ele havia promovido homens leais, mas incompetentes, para cargos de comando. Decisões militares eram tomadas mais por vaidade e desconfiança do que por lógica estratégica. As derrotas começaram a se acumular. Ainda assim, Amin insistia em posar como vencedor. A cada aparição pública, garantia que o inimigo seria esmagado. Em discursos inflamados, se apresentava como defensor da África contra o imperialismo, tentando transformar sua guerra pessoal em uma causa continental. Mas enquanto ele falava para câmeras, cidades inteiras eram retomadas pelos tanzanianos. O ponto de virada aconteceu em 1979, quando as forças invasoras avançaram até Entebbe, às margens do Lago Vitória. Ali, estava a base aérea mais importante do regime, um símbolo de poder que Amin havia reforçado desde a famosa Operação de Resgate em 1976, quando aviões israelenses libertaram reféns sequestrados em território ugandense. Perder Entebbe era mais do que uma derrota militar. Era prova de que o ditador já não controlava nem mesmo seus próprios símbolos de força. Com a queda da base, o caminho para a capital estava aberto. Tropas tanzanianas e ugandenses exilados marcharam em direção a Kampala. A população, exausta após anos de repressão, não resistiu. Muitos, na verdade, receberam os invasores como libertadores. Enquanto os combates se aproximavam da cidade, Amin desapareceu da cena pública. O homem que se apresentava como imortal, conquistador e herói continental, agora se escondia. Seus discursos triunfais foram substituídos por ordens desesperadas. Aliados começaram a abandoná-lo, diplomatas fugiram do país, e até seus guardas mais próximos já não demonstravam a mesma lealdade. No início de abril de 1979, Kampala caiu.
As tropas que por tanto tempo serviram de ferramenta para seu regime brutal já não lutavam por ele. Idi Amin havia perdido tudo. Mas a história não terminaria naquele instante. Ao contrário de muitos ditadores que conheceram um fim sangrento nas mãos de seus próprios povos, Amin conseguiu escapar. Com a ajuda de aliados estrangeiros, ele embarcou em um avião e fugiu do país, deixando para trás um legado de medo, destruição e incontáveis vítimas. Sua queda foi rápida, quase cinematográfica, de conquistador do Império Britânico na África a fugitivo sem pátria, tudo em questão de dias. O destino de Amin após essa fuga é, por si só, um capítulo perturbador. Um capítulo que revela não apenas como ele sobreviveu, mas também como o mundo lidou com um dos ditadores mais brutais do século XX. Quando Kampala caiu em abril de 1979, Idi Amin já não era o conquistador do Império Britânico que proclamava ser. Não era o senhor de todas as feras da terra e peixes dos mares, como gostava de se auto-intitular. Naquele momento, era apenas um homem derrotado, carregando consigo algumas esposas, filhos e o medo de ser capturado. Seu primeiro destino foi a Líbia. Muammar Gaddafi, aliado próximo, ofereceu refúgio imediato. Ali, Amin tentou reorganizar sua vida e manter alguma relevância política. Mas até Gaddafi percebeu rapidamente que o ditador caído havia se tornado um peso. Sem apoio interno e cercado de acusações, Amin não passava de um símbolo tóxico. Logo, seu asilo se transformou em um convite para que partisse. O segundo destino foi o Iraque, então governado por Saddam Hussein. Por alguns meses, Amin viveu sob a proteção do regime iraquiano, mas mais uma vez seu passado sangrento o perseguia. Ele já não tinha exército, já não tinha território, e sua presença criava constrangimento diplomático. Assim, restou-lhe apenas uma opção: aceitar o exílio definitivo em um país que lhe daria segurança, mas ao custo do silêncio absoluto. A Arábia Saudita ofereceu a Amin uma vida confortável em Jeddah. Casa ampla, empregados, segurança e uma pensão generosa garantida pelo governo saudita. Mas havia uma condição clara: ele deveria permanecer fora da política. Para um homem que durante anos governou pela violência, pelas aparições midiáticas e pelos títulos extravagantes, o silêncio forçado era quase uma sentença de invisibilidade. Ainda assim, Amin se adaptou. Passou mais de 2 décadas vivendo em relativo anonimato, protegido por um regime que preferiu ignorar seus crimes em troca de manter a estabilidade diplomática. Enquanto isso, em Uganda, as cicatrizes do seu governo eram profundas. Famílias inteiras desapareceram sem deixar rastros, a economia levou anos para se recuperar, e a lembrança de valas comuns e prisões secretas ainda assombrava os sobreviventes. E o mais perturbador é que Amin nunca demonstrou arrependimento. Em raríssimas entrevistas, já exilado, ele se descrevia como um patriota, um homem incompreendido que apenas havia feito o necessário para defender sua nação. Era como se o ditador vivesse em uma realidade paralela, incapaz de reconhecer as consequências de suas próprias decisões. Em 2003, aos 78 anos, Idi Amin morreu em um hospital saudita devido à falência múltipla de órgãos. Morreu tranquilo, cercado por parte de sua família, longe das ruas de Kampala que um dia se tingiram de sangue sob suas ordens. Nenhum tribunal internacional, nenhuma corte africana, ninguém o responsabilizou oficialmente por seus crimes. Essa é talvez a parte mais inquietante de sua história. Um dos tiranos mais brutais do século XX nunca enfrentou a justiça. Viveu protegido, sustentado e respeitado em círculos que preferiram esquecer seu passado. Mas seu legado não pôde ser apagado. Uganda ficou marcada. A queda de Amin não trouxe paz imediata. O país mergulhou em novas disputas, novos ciclos de violência e instabilidade política. O trauma coletivo se tornou parte da identidade nacional. Para a Tanzânia, a vitória contra Amin foi motivo de orgulho, mas também um fardo econômico. O conflito drenou recursos, deixou dívidas e mostrou como derrubar um ditador tem sempre um preço alto. Hoje, o nome Idi Amin ainda carrega peso. Para uns, é lembrado como bufão sanguinário, um homem que se cercava de títulos ridículos enquanto mergulhava seu país no terror. Para outros, é o exemplo cru de como líderes carismáticos e violentos podem ascender quando instituições falham. Olhando para trás, a trajetória de Amin é um lembrete de que o poder absoluto não apenas corrompe, ele destrói tudo ao redor, inclusive o próprio governante. Sua arrogância o levou à invasão que acelerou sua queda. Mas foi a indiferença global diante de seus crimes que lhe permitiu escapar da punição. E talvez seja essa a lição mais perturbadora. Às vezes, a justiça não alcança os culpados. Às vezes, o silêncio do exílio se torna o destino final de homens que deveriam enfrentar tribunais.
Idi Amin morreu livre, mas sua sombra ainda paira sobre a história da África e sobre cada sociedade que fecha os olhos diante de tiranos em ascensão.